Aqui atrás de mim tem um Subaru Impreza 1994, tração integral, 4x4, em estado de abandono. Eu não vou dizer abandonado porque ele tem dono e o dono topou contar pra gente hoje a história desse carro. A gente que vive procurando carro abandonado, sempre com a dúvida, por que esse carro tá assim, por que ele parou? Hoje a gente vai descobrir esse aqui. Então esse não é um vídeo de busca, não é um vídeo de projeto, mas é um vídeo de história, de matar nossa curiosidade e saber por onde andou esse carro, por que ele parou e será que vale a pena levantar um carro desse? Ou será que infelizmente a história dele chegou ao fim? Bom, vamos descobrir depois da vinheta. Esse vídeo é um oferecimento de superparts.com.br. E aí, Lens, por que o cara tem que entrar lá na Superparts? Porque ele vai comprar uma peça mais barato que no Mercado Livre, né? E a peça é boa? Qualidade, 6 meses de garantia. 6 meses. Se você não acha a peça, né, tulipa, o mocinete semi-eixo, cara, se você falar comigo e a gente não tiver, aí você tá com problema. Mas se não, a gente sempre tem. Fala uns carros aí que tem, então. Cara, Cherokee tem, nós temos peça, Pajero Full das mais antigas, pessoal, nós temos peça, Cherokee a gente tem semi-eixo, que mais? Jaque, a gente tem semi-eixo, que é uns carros ruins, o pessoal pensa, não, isso aí não existe, fica de cara. ZX tem semi-eixo. Twingo tem semi-eixo. Xara tem semi-eixo. Evasion tem homocinética. Entendeu? C5, antigo, nós temos um monte de coisa. Ó, à vista, 20% mais barato que o Mercado Livre. Parceladinho, ainda tem um desconto mesmo no parcelado. E pra São Paulo, por exemplo, o frete chega em quanto tempo? De 3 a 4 dias úteis por transportadora, né? Muito bem, superparts.com.br. Seja bem-vindo ao Carro com Tudo, seu canal de loucuras automotivas. Eu sou Vitor Fogaça e esse é um dos carros que a gente achou nos vídeos de busca por carro abandonado. Vou deixar um link aqui para a lista de reprodução. A galera gosta muito, sugiro você ver. E hoje a gente conseguiu contato com um dono, né? Eu não estou prometendo que eu vou pegar esse carro, tenho muita vontade, mas hoje a gente vem entender o que é esse carro, a história que ele teve até aqui e, quem sabe, continuar essa história com a gente. Ou não, vamos descobrir. E hoje a gente vai parar de ter esse mistério de tentar entender o que aconteceu aqui, porque o dono do Subaru topou contar a história pra gente. E aí, Thiago? Tudo certo, Vitor? Tudo bem, cara? Tudo bem. Obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço. De falar um pouco mais do carro. A gente sempre fica curioso, né? Poxa, o carro que tá nesse estado, o que aconteceu? É dono falecido? É algum problema que houve? E hoje a gente vai descobrir o que aconteceu desse aqui. Mas primeiro me conta que carro que é esse? Esse aqui é um Subaru Impreza, 1994, motor 1.8. E a primeira coisa que eu queria falar é que ele não está abandonado. Ele parece abandonado. Caraca. Mas ele é um carro do qual eu sempre cuido com muito amor. Contraditório. Você olha o estado dele e você fala, esse carro aqui está abandonado. Realmente, ele está num estado lamentável. Ele está num estado de abandono, né? Eu até tô tomando esse cuidado para não ofender, porque às vezes ele está no estado de abandono. E eu já tive carro em estado de abandono, mas não está abandonado. Ele é meu, eu gosto dele, Está né? no estado de abandono e é um carro que me deu muita alegria mesmo. Ele, como eu falei, ele é um carro 94 e eu comprei em 98. Ele tá comigo desde 98. Caramba. Você vê que aí já são quase 30 anos. Mais de um quarto de século comigo. E me deu muita alegria. Enfim, depois eu vou falar. Mas eu acho que a primeira coisa legal de falar é que é isso. Eu comprei esse carro, né? Ele é usado, ele tinha 4 anos de uso. E eu sempre tive isso para mim, que é o seguinte: é melhor um carro usado bom do que um zero ruim. O carro zero ruim, ele não vai melhorar sozinho. Não vai. O carro usado, esse carro, nessa época, não sei se você se lembra, o Subaru tinha ganhado o Mundial de Rally, esse exato modelo. Sim, esse modelo foi famoso na época, porque ele ganhava tudo, né? Então, e faz jus, é um senhor carro. E nasceu 4x4, é um projeto que nasceu 4x4 e esse e tração integral. Isso, 4x4... câmbio manual, enfim, um carraço que, assim, então, eu comprei. Você tá com a chave aí? Arrependi. Esqueci a chave.
preciso pegar. Não, então vamos deixar você terminar de contar essa introdução. Nunca se arrependeu? Nunca me arrependi. Eu nunca tive muito próximo de um Subaru. Eu sempre ouvi que é um ótimo carro com uma manutenção não exatamente barata. O que você viveu nesse sentido de manutenção? Não me deu trabalho de manutenção. Era um carro que nunca me deixou na mão. Vê aí, só mais velhinho. Aí eu vou contar a história do por que ele foi desse jeito. Você teve várias experiências do Subaru novo, do Subaru usado, do Subaru mais velho, né? Você teve toda a curva. Nos 23 primeiros anos dele, ele nunca me deixou na mão. Eu precisava fazer uma manutenção anual. Todo ano, mas você faz a manutenção preventiva. Todo ano, final de ano, aí variava, porque eu tenho um mecânico de confiança. Esse carro aqui foi tratado por um mecânico só colocou a mão nele. Caramba. Que é o Ricardo Hashimoto, aqui da oficina do seu Yurino. Não sei se podia... Não, pode falar, pode falar. Excelente mecânico. E só ele cuidou aqui do Subaru. Até a primeira vez que eu levei, eu me lembro. Isso era 98. Ele falou: Thiago, o Subaru ainda não sei mexer, me dá um tempinho. Ele estudou o assunto. Falou: por enquanto eu não quero pôr a mão porque tem coisa nova, tinha uns sistemas novos. Ele estudou o negócio e desde então só ele colocou a mão no Subaru. Todo final de ano eu combinava com ele qual é o melhor mês de levar. Dezembro tá ruim, pra fazer com novembro. Mas era, em geral, na região de final de ano, fazia manutenção. Me custava ali o preço, o equivalente hoje. Às vezes tinha que trocar uma coisa, mas sei lá, 1.000, às vezes 1.500 da manutenção legal, de ano. Porque o carro, hoje você tá com uma Toyota Fielder, que é outro carro super confiável. E muita gente confunde e fala, o carro não quebra e não faz a manutenção periódica, que precisa. E aí o carro começa a dar problema, né? Então não é só o carro, é o dono também, né? Bom, agora eu vou te pedir para pegar a chave pra gente dar uma olhadinha no carro. Vamos. Aí, agora sim. Posso só mostrar ali a interna? Eu fiquei curioso porque eu vi que alguns tem do lado do... Quando é automático, do lado do câmbio tem um outro negócio, com licença. Pode entrar aí. Olha aí, bichinho. Esse aqui não, né? Ah, tá. É só quando é automático. Ai. Bom. Então tá, e aí, você falou que queria contar um outro detalhe? Um outro detalhe é que não, esse carro aqui, os 4 primeiros anos dele, ficou quem importava Subaru na época era a Caoa. Uhum. E foi um diretor da Caoa com quem meu pai trabalhava, que tinha sido o primeiro dono, e que falou pro meu pai, tava querendo trocar de carro, comprar um zero, falou, pode comprar esse daí que é filé mignon. Então, era bem cuidado e acho que também tem uma curva, né? Na época eu estudei esse negócio, tem toda linha de montagem tem uma curva, tem aquele que sai na média, tem uns que saem... Entendi o que você quer dizer. Tem aquele que sai com que a amortização não tá bom, que tá dando motor... Tá mas fazendo... esse aqui ele falou, esse tá no essa fornada saiu bem certinha. E realmente estava certinho, mano. Você pegou do primeiro dono dos sonhos, né? Que é a pessoa que tem acesso a toda... Que gostava de carro, e que conhecia carro, então, e que tinha uma relação, no caso com meu pai, e que recomendou, não me enganar. E eu gostei tanto que no ano de 2000, 6 anos depois, não, 2002, uns tanto depois, uma ex-mulher minha precisou comprar um carro, eu falei, não, vai no Subaru Empresa. Ela comprou um 98 lindo, esse era lindo, infelizmente depois foi perdido numa batida, deu perda total, não uma batida não por culpa nossa, uma pessoa promoveu uma batida que deu 4 perdas totais, mas eu tinha gostado tanto do modelo que eu recomendei. Você passou a recomendar. Eu gosto muito. Dois, era um assim e um prateado. Igualzinho, era o xerox um do outro. O meu preto da minha mulher prateado. Puxa, que legal, que pena. E o outro não teve o mesmo final feliz. Não teve o mesmo final feliz. Eu feliz. gosto de carro francês, como você viu ali meu carro. Você gosta de Renault? O Vitor tá provocando porque eu falei mal de carro francês antes de saber. Não, mas é meio que um consenso, tá tudo certo. Mas vamos voltar a falar do Subaru. Bom, então ele... O que foi isso aqui? Isso aqui foi no carnaval de... Agora 2000, acho que foi um pouco antes da pandemia. Ou pouco depois. Agora, mas eu deixei o carro estacionado na rua, voltei, tava isso daqui, enfim. Caramba, tava no meio dos blocos, tava no meio da... Não, era um lugar que era pra estar tranquilo, viu? Não era pra estar... Mas teve uma surpresa. Em qualquer lugar que seja, você não espera que a pessoa faça isso e não te deixe nem um bilhete ali, não. Foi a primeira vez, esse amassado aqui foi a primeira vez que eu não fiz, né? Porque ao longo de 20 e tantos anos, agora 8 anos que eu tenho carro, e alguns amassadinhos eu sempre ia fazendo direitinho. Essa aqui foi a primeira que eu não fiz, que foi quando eu tava começando a dar problema,
eu mudei para um lugar que não tinha garagem. Um dos motivos pelo qual foi feito assim é porque a vida inteira eu morei em prédio com garagem. Então ele ficava bem conservadinho lá. Agora eu moro numa casa que não tem área coberta para guardar, tem que ficar na rua. Aí piora muito, né? Porque começa, enfim, chuva, e aí você também começa a pensar assim, Bom, isso é uma coisa importante dizer, né, Thiago? A gente tá aqui no canal, tem muita gente que é meio maluco, entusiasta e gosta muito do carro, mas não é a sua relação com esse carro. Esse carro sempre foi um carro para você se locomover. Isso. Então, conforme ele ficou mais velhinho, começou a dar uns probleminhas, foi ficar na rua e falou, poxa, eu vou arrumar, daqui a pouco dá mais uma batida e tal. Eu parei de arrumar, na verdade, também, meu orçamento também não é bom. Eu gostaria de ter se eu tivesse um dinheirinho sobrando, eu ia fazer deixar tudo. Zero, né? Mas eu olhei e falei, um negocinho aqui na lataria e tal. É isso, pra mim, minha relação com o carro, eu gosto de carro, como eu falei, eu prefiro comprar um carro bom, não gosto de carro ruim, gosto de dirigir. Estava fazendo as contas, dei 5 voltas no globo terrestre com esse carro, né? Caramba. Mais uns 40 mil um percurso. Quantos quilômetros ele tem? Ele tem, eu andei com ele mais de 200 mil. Por quanto ele tá aqui? Vamos ver. Mais de 200 mil você rodou com ele? Ele tá com 273 mil, isso. Eu peguei ele Caramba. com perto de 70, eu rodei 205 voltas no globo terrestre. E eu gosto de dirigir, mas é isso, é para locomoção. Eu não sou aficionado, talvez boa parte do seu público então, seja. Por isso é bom alinhar, né? Fala, poxa, mas como assim? Não, tem perfis diferentes. E eu acho legal no carro dessa idade, o carro quando nessa idade é muito pouco rodado, acaba sendo um problema. Porque se ele ficou muito tempo parado na vida dele, outros desgastes aparecem, né? De borracha que resseca e tudo mais. Então, não me assusta ele estar tão rodado sendo um Subaru, né? Se fosse um Clio com essa quilometragem, eu já ficaria um pouco mais preocupado. Eu vi eu tava, depois que a gente conversou... Você deu uma olhada lá? Eu fui olhar no seu canal e eu vi o dia que você achou o Subaru que você tava... Isso. Era o último do dia, você tava terminando... Exato, e você falou, tá com um cara que tá parado há muito tempo e tal. Ele tá... Exato, conta pra galera, quanto tempo? Até junho do ano passado, já 6 meses atrás, estamos em janeiro de 2026, eu andei com ele em junho de 25. Ele era um carro que já me dava aí sim problema. Isso, vamos voltar lá então. Você teve ele desde 0 era uma beleza, você passou pela sua juventude, sua primeira esposa e até quando que ele começou a dar algum probleminha, qual a probleminha que ele deu? Então, ele começou a dar um problema no sistema de refrigeração. Foi um problema ali, ele começou a aquecer e parece, ali para você que eventualmente vai estar em situação de confirmar, é um problema na válvula IAC, né, que em português é o controlador da marcha lenta. Da marcha lenta, isso. Quando eu desengatava ele ou quando, enfim, estava em ponto morto, ele em vez de baixar o giro e ir lá para 700, sei lá, ele ficava acelerado, ficava em 1000, 1200. Bem acelerado, dava uma acelerada. E com isso ele não refrigerava, porque até que ele respira no motor. Porque você tá parado nessa hora. Sim, você tá parado e ele acelerando, né? E esse problema é um problema que eu tive dificuldade, a gente não conseguiu, a gente tentou resolver, não tá conseguindo. E aí não conseguiu resolver, e a partir desse momento foi um carro que eu precisei tomar cuidado, porque se bobeasse ele esquentava. Esse problema foi piorando. Nesse momento eu tive a sorte de encontrar esse Toyota, que é um caso de um ex-cunhado meu, que eu conheci também de confiança, me vendeu, eu comprei ele já com mais de 10 anos, Júlio. Esse aqui é um carrinho que, olha, até hoje não perdeu valor, inclusive, de tão bom que ele é. Não, maravilha de carro, enfim. E aí esse carro aqui ficou guardado para dia de rodízio, para levar para fazer percursos curtos, faz uns 3 anos. Eu comprei aquele em 2022, até 2022... você não chegou a parar ele? Não. Quando você comprou o outro. Porque apesar dele ter esse problema que ele esquenta, se você vai perto, vai cuidar, dá para resolver. Isso. Até 2022 ele era meu carro de dia a dia. Deu uma vez, você falando de dar problema, deu uma vez, já nessa época, eu na estrada, levando os meus filhos para uma festa que tinha num sítio e tal, lá na Bandeirantes ele me deu um problema, eu tive que ir para o acostamento e tal. Foi a única vez que ele me deixou na mão, que foi deu? Essa, mas chamei o guincho, tudo bem. Tá, ele parou de funcionar. Isso foi 2019, passei certinho lá. Ele esquentou demais, eu tive que parar ali. Ele parou de funcionar. Tive que ir para o acostamento. Foi a única vez que ele me deixou na mão. A partir dali eu soube que não era mais para pegar estrada com ele. Então, em 2019 eu parei de pegar estrada com ele. Então, bem ali, 2019, se pensar, eu tinha ele há 20... já tinha bastante. Tinha 25 anos. Ele 94, eu tinha ele há 21 anos.
Aí eu comecei a ter um pouco mais de cuidado em 2020, até 2022. Ele foi meu carro de dia a dia. Continuou rodando. Fiz tudo com ele, só não pegava estrada, tinha cuidado para pegar a estrada. E sempre de olho na temperatura, né? Não, mas era engraçado, é intermitente. Às vezes, se não tava... Mas ele só aquecia quando acelerava? Só quando acelerava. Ah, entendi. Então, quando isso não acontecia, às vezes não acontecia, eu tava tranquilo. Rodava tranquilo. 22, aí eu comecei a tirou outro carro, ele ficou um carro que funcionava para levar, às vezes, as crianças para a escola no dia do rodízio, para ir para casa dos meus pais, que é aqui pertinho. Ele passou a ser um carro que fazia trajetos curtos até junho do ano passado. Junho do ano passado eu fiquei 40 dias de férias, saí um pouco mais de um mês de férias. Uhum. Aí, quando eu deixei ele 40 dias parado, quando eu voltei, já ele não pegou mais. Ah, tá. Aí eu tava esperando você aparecer. E aí então, olha só que engraçado, né? Pela condição que ele tá, no local que ele tá, eu fiquei com a impressão que ele tava há mais tempo, mas é só porque ele tá debaixo de árvores, um lugar que foi um pouco mais úmido, não é? Mas olha aí, que legal o carrinho. É um carrinho que foi bem usado, foi bem cuidado. Tem um probleminha, mas ele parou de vez por uma bobagem, porque a bateria não pegou mais e... Ele ainda tem alguma bateria? A bateria ele funciona alguma? Não, o problema não foi bateria. Não você foi dá a bateria até agora. Você dá a carga, aí tenta ligar. Ele gira. E quase pega. Ele faz aquele barulho de que vai pegar, quase e não vai. E aí eu ainda não descobri o que é. Mas Mistério. eu acho que se vier um mecânico aqui, faz ele pegar. Não, é um negócio que agora tem que ver e que você falou, eu tô com a Fielder, deixa o bichinho aí e... Tá. Outras pessoas já pararam aqui pra perguntar? É interessante, porque nesse último ano e pouquinho, ele tá com essa cara mais abandonada, mas ainda quando eu usava, tava usando e tal, mas ficava aqui tomando esse monte a lataria não tá boa, né? A pintura foi ficando meio comprometida por tanto sol, tanta chuva. E você não tem o perfil do cara que lava o carro de manhã todo domingo? Isso, não, e porque se você olhar isso, precisaria agora, acho que vai precisar dar uma boa lixada. Precisa de um bom trabalho. Cheguei a lavar mais de uma vez com as crianças de domingo, né? Olha crianças, só. pegar um baldinho. Elas gostavam do carro também? Adoravam, as crianças amam esse carro, né? Foi pegar as duas na maternidade. Olha aí, que legal, um carro com bastante história. Não, as crianças adoram, falam com o carro, elas, né? Olha o carro aí. é uma personagem na vida família, deles. Que legal. Elas têm um nome pro carro até. E chamam de carrinho amigo. Carrinho amigo, olha só. Bom, que elas também nasceram e viveram até agora praticamente viajando desse carro, né? Viajando, a gente gosta de escutar, a gente escuta muita, né? Eu ainda tenho CD, é um carro que ainda toca CD e eu tenho CDs. Olha só. Não é MP3, não é o celular. CD. E elas têm os CDs, tem um negocinho de CDs que ficava ali que a gente escuta. Pra escolher as músicas, que legal. Bom, mas enfim, o que eu ia falar é que nesse ano e meio, posso estar errado, mas acho que apareceram 6 possíveis compradores. Eu não anunciei, tô quieto lá em casa. Sim, a pessoa vê que o carro tá parado né? E aí você fez, volta e meia aparecia ou o segurança da rua, veio me falar, Thiago, me deixaram um telefone contato e tal. Você, né, bateu palmas lá, não sei, foi lá... Não, o dia que eu toquei você atendeu, Atendi, então foi outro. Mas e... Por que você não respondeu às outras pessoas? Primeiro, eu não queria vender, eu tinha muito apego a ele. Eu tinha apego, as crianças falavam, de jeito nenhum, papai, não vende e tal. Eu até me lembrei, comentei com você do episódio do Anos Incríveis. Isso. Que o pai quer vender o carro e as crianças não deixam, porque tem... Não, ao contrário. Ao contrário. Os Incríveis, as crianças querem vender e o pai não quer. Isso. Tem um carro que está em muito mau estado. Até finalmente quando vende, você que é um pouco mais jovem, não vai saber do que a gente está falando, mas você que assistiu Anos Incríveis vai lembrar do episódio da família com o carro e é uma situação bem parecida. Você tem um monte de memória associada a ele, né? Com certeza, não é só um objeto frio, né? Mas e o que aconteceu então? Porque aquele dia que a gente passou aqui, eu e meu pai, você atendeu a gente de uma maneira incomum. O mais comum que a gente encontra é a pessoa não quer falar muito, ou a gente deixa o telefone com vigia, e você saiu, mostrou o carro, foi super gente boa e tal, apesar de a gente não fechar nada. Bom, vamos ver o carro? Então vamos lá. Por favor. Bom, galerinha, deixa eu dar uma volta nele.
É um carrinho que tem um trabalhinho de pintura para ser feito, claro. A gente, ô Thiago, aqui eu não tenho de maneira nenhuma ideia de depreciar o carro. Pode falar o que for necessário dele. Não, a minha lógica é assim, né? A gente quer ver o carro zerado de novo. Então, o que caminho tem para percorrer para chegar lá, para ver se eu tenho fôlego para percorrer esse caminho, né? Pode mandar ver. Bom, ele tá então só sujo, em grande parte, porque a lataria dele tá bem legal. Essa calota, ele tem uma calota a menos, já faz tempo que ele tem uma calota a menos? Foi rodando. No momento ela desapareceu. Ela se perdeu. Não vi quando ela se perdeu. Igual aqueles filmes americanos que a viatura passa, as calotas saem correndo. Ou alguém pegou, ou isso foi em alguma... Eu não vi ela cair, mas uma hora eu olhei e falei, cadê a outra calota? Não tá. Ele não tá mais, entendi. Mas ó, eu achei legal, o que me chamou a atenção quando eu parei, é que ele tá bem bonitinho, bem inteirinho, né? Não tem grandes amassados, a pintura se resolve, né? Mas tem uma lanterninha aqui, o para-choquinho com os craqueladinhos, e essa pegada, mas é um carro... E o para-brisa, né? O para-brisa tem uma trinca. Essa parece o... Como é que chama? O Stranger Things. Um dia veio uma pedrinha, eu tava na estrada e eu vi uma. Levantou alguma pedrinha do carro da frente, pá, pegou. Deu uma picadinha. Fez uma... Um pontinho só, né? E ele vem ali, esse pontinho, faz uns 6 a 7 anos que ele vem aumentando. Caramba! Ele já chegou lá do outro lado do para-brisa? Não, ele ainda tá na metade. Ele não cruzou. Ele ainda não cruzou. Agora, ele desceu. Olha, vem aqui, vai lá e chega até ali. Tá certo. Posso abrir as portinhas para ver a interna? Aí. Eu acho muito interessante isso aqui. Na época deve ter sido um barato, essas portas sem coluna. Né? Não tinha outra coisa. Você me falou de um ponto do banco, né? A mola. Isso, tá saindo aquela mola. Eu cheguei a fazer essa mola sair de novo, então... Dá licença. Aqui, ó. Aqui a mola. Ela é uma das molas do encosto, né? Que ela quebra ou tal. Normal. E a interna dele, eu lembro de olhar pela janela e falar, nossa, que carrinho bem cuidado, né? Apesar do ano e tudo, olha só. 4 rodas, 90 e alguma coisa, uma das últimas, né? Rapaz, você é um cara analógico, né? 99. Esse aqui eu usei muito. O estado dele é condizente com... com uso. E cadê o GPS no painel? Você não é adepto? Não tem GPS no painel. Ai, cara, que barato. Eu vejo os Toyotas como o carro mais confiável que você pode ter. Ao mesmo tempo que eu acho que ele não é muito bonito, nem feio. Não é super potente, também não é fraco. E quando vem pro Subaru, ele tem uma proposta um pouco mais interessante no sentido de apelo pro entusiasta. Então tem esse aqui, mesmo sendo 1.8, ele é 4x4 e tal. É um carro forte. É um carro que anda bem. Puxa, na estrada de terra ele brilha, né? Não, isso. É um carro... Estabilidade. Não te deixa na mão em nenhum sentido. Não só porque não quebrou na minha mão, mas isso. Porque ele faz bem o serviço dele, né? Precisando, em situações difíceis, adversas, lama. Eu gosto, como eu falei, eu gosto de dirigir. Eu não sou aficionado de carro, mas eu adoro dirigir. A experiência de dirigir Isso, e é uma baita experiência de dirigir. E nunca você vê ali os outros carros tendo dificuldade. Apanhando, imagina. E ele sobe qualquer coisa, o nosso de lama... A tração faz toda a diferença. Todo elétrico. Aqui os CDs, ó. Olha aí, ó. Ainda tem os CDzinho. Ainda tem os CDs. Aqui tem os sons. Esse som é o que veio com ele, provavelmente, né? É o que veio com ele. Ai, que legal. Reloginho. Carrinho bem simples, mas... Painel espartano. Bem espartano, como o pessoal fala, mas... Cara, desculpa ir contra essa onda do mercado, mas é o que precisa, né? Eu acho que se o seu carro precisa te avisar que o carro da frente andou pra você tirar a cara do celular pra dirigir, tem alguma coisa que precisa ser repensada, talvez, né? Vou fazer uma comparação com outra coisa que eu gosto, que é câmera fotográfica. Eu também gosto. Eu também gosto de ter uma pequena coleção em casa. A melhor câmera que tem, a Leica. Certo. É pouca frescura. O negócio faz bem o que tem que fazer, tirar foto. Mas você tem que saber operar o equipamento. O obturador é
preciso, a lente é ótima, tudo. Agora, aquele 1 milhão, aquele visor com 10 mil informações. Não. E aí, assim como os carros, eu tenho um certo desespero com os carros porque eu vi acontecer nas câmeras, né? Quando o público consumidor da câmera parou de entender o que era o equipamento, as lentes perderam qualidade para vender tamanho de tela do visor da câmera. E aí você comprava uma câmera que era sempre todo ano mais cara porque tinha uma tela maior, mas a foto não saía melhor. E eu acho que com os carros está acontecendo uma coisa um pouco parecida, mas enfim, seu assunto. Eu vi faz uns anos, uns 3 anos atrás, acho que eu vi uma matéria que os executivos da Mercedes tinham chegado a uma conclusão semelhante. Falaram que tem um painel com 215 funções, das quais 202 ninguém sabe e não usa. Exato. Eles estavam querendo reduzir o número Simplificar. Bom, aqui para abrir o porta-mala é aqui, né? Aqui, beleza. Opa, ali é meu óculos, foi pro saco. Aqui esse que só tá o ganchinho, ele é o tanque, né? O que perdeu ali o botãozinho, né? Tá. Abriu o porta-malas ou tá? Eu não sei, será que... Agora foi. Olha aí, tá vendo um carro usado aí, ó. Cadeirinha de praia. Oi, ele tem um porta-mala legal, hein? Não é um super porta-mala, mas para um carro tão compacto, meu, olha só. Entrava a bicicleta das crianças nesse porta-mala. Sério? E no Toyota não entra. E nem dobrando o banco para trás, que é o... Sério? Caraca! É porque ele é bem bom, ele tem uma abertura boa. E olha aqui, ó. Bem legal, porque os carros também cresceram, né? O sedã, esse é um sedãzinho que hoje ficou um sedã pequenininho perto dos monstros que rodam por aí hoje. Bom, e lá no capô, vamos ver o... Quer que eu abra aqui? Por favor. Olha aí. Cadê, cara? Opa. Será que eu sei aqui? Aí. Olha, cadê? Vamos botar a vareta. Esse carro, ele é diferente em vários aspectos, né? Além da tração, um motor boxer. Motor boxer. Isso é outra coisa interessante. Ele, principalmente na primeira fase dele, né? Depois, mas até hoje, até recentemente, mas ele não trepidava. É um carro cujo motor não faz barulho e não trepida. É um motor boxer, os cilindros são deitados, né? e metade para um lado, metade para o outro. Eles fazem um movimento contrário. Então era um carro que você ligava o motor e ele quase parecia desligado. E eu particularmente gosto, eu não gosto de fazer barulho e tal. Então ele não trepidava, assim, paradinho. Você sentia que o motor estava ligado, era um uma assim, coisinha, né? E assim, mas se punha o pé no acelerador, ele ia, porque o motor forte, mas quieto, sem trepidação e sem barulho. Caramba, é um projeto muito diferente do que tinha na época, né? Do que a gente estava acostumado. E você deu uma sorte nesse meio tempo que foi achar um mecânico que falou: olha, eu não sei, mas eu vou aprender para depois mexer. Porque esses carros sofrem muito com o mecânico que pega, deixa eu ver como é que é, e acaba... Depois a fama fica pro carro, né? Que o carro é difícil, o carro é isso ou aquilo. Um ar-condicionado. E o ar-condicionado funcionou por alguns anos? Funcionou bem, não. Funcionou até o final. Bobear, agora deve estar sempre... Deve estar precisando fazer aquela manutenção do gás, né? Mas ele funcionou até os últimos tempos, não? Funcionava, bom ar-condicionado. Ele foi piorando. Ele vai perdendo força, né? Lá atrás, uma das primeiras coisas, lá em 98, quando eu comprei, que me maravilhou, era que gelava. Chegava esse verão que tá fazendo. Nossa, delícia. Não sei se fazia um verão tão feio, né? Global tinha 20 e tantos mas hoje eu sei que faz. Mas era muito bom esse ar-condicionado. Que legal. Bom, e é um carro completo, uma direção hidráulica. Bom, isso tudo que dá pra ter. O que a gente sempre lembra, né, que super bem cuidado o carro, mas se você está assistindo esse vídeo sobre alguma influência pensar em fazer a mesma coisa, lembre-se, ó. Vocês estão vendo aqui? É um pequeno vazamentinho e uma mangueirinha rachada. Não é nada demais, é o fluido aí da direção e tal. Mas um carro que já tem seus mais de 20 anos, mais de 25 anos, tem que se olhar essa parte. Então, borrachas, mangueiras, tudo que... porque ele está funcionando, mas se você vai pegar ele agora... Então, o dono anterior estava usando com noção, com parcimônia, sabendo que ele tem uma questão e tal. Um jovem emocionado pega o carro e resolve usar mais forte ainda do que se usava,
pode estourar alguma coisa, o prejuízo fica grande, então é melhor fazer uma boa manutenção antes. Mas o carro tá bem legal, porque ele não tá... O que me assusta é o carro fuçado. Sabe, aquele carro que já puxaram um monte de fio para um lado que não é, já botaram 30 alarmes, 10 zonas diferentes, tirou um alarme, pôs outro, a elétrica já não tá mais assim. Nunca teve alarme. Nunca teve alarme? Nunca teve alarme. Olha que beleza. Nunca teve alarme e foi mexido por um só mecânico competente. Então, isso é um dono por muito tempo, um mecânico e é isso. Muito bom. E o que é para você esse carro agora, hoje? Então, como apareceram, né, possíveis compradores, e minha primeira reação era, não, mesmo porque o valor de mercado dele, que eu vou pegar, vocês que vão me pagar 100 mil, opa, né? Pô, já teria vendido. Mas o valor dele não é um valor que não é, deixou de ser um patrimônio com quem eu posso contar e que vai me fazer uma diferença em termos patrimoniais. É um carro com 30 anos, né, quase 30 anos. Então, pelo valor de mercado dele, para mim, não compensava vender. As primeiras pessoas que apareceram não compensava, pelo tanto que eu gostava dele, pelo tanto que as crianças gostavam e por me dar uma ajuda. Dia de rodízio, preciso levar para a escola, né, ele me resolvia esse tipo de coisa. Aí, a partir do momento em que ele deu esse último problema, parou de vez, e eu não chamei o mecânico, eu falei, foi falta orçamentária mesmo. Se eu chamar o mecânico, eu ia pegar e ia fazer... dá uma geral, pensei aí que eu ia gastar já um tanto. Aí apareceu você... Não ia ser como as primeiras revisões lá do Zerinho, né? Apareceu você com uma proposta legal, que lá pelas tantas, mudou assim, no ano passado. Eu passei a querer dar na mão de alguém que cuidasse dele. Não, se aparecer alguém, porque eu comecei a ficar triste de ver esse nosso, você fala que tá abandonado, ele tá mesmo. De ver Não, ele não tá abandonado, eu tô errado em falar isso. Ele tá em estado de abandono. Mas o que o Thiago falou agora que eu fiz uma proposta é que antes da gente falar em qualquer coisa, a gente sentou para tomar um café para eu contar o que é o canal, qual que é a minha ideia, né? Que a minha ideia com o carro assim não é lucro, porque é muito difícil você ter lucro levantando um carro hoje em dia como as coisas estão tão caras, mas a gente passa, explicar para ele essa maluquice da nossa cabeça de entusiasta, de que passa e fala, nossa, um Subaru empresa parado, e se esse carro fica parado 5 anos, fica virtualmente... Não fica impossível, mas muito improvável que alguém faça ele voltar a andar. Então, se eu conseguir pegar um carro desse para fazer voltar a andar e trazer ele de volta, né? Então, isso que ela falou, a proposta. Eu falei, olha, se for para pegar um carro desse, é pra gente trazer ele de volta à vida, né? E depois eu passar aqui para mostrar para as crianças, para mostrar que o carro, né, voltou a rodar e tal. E ele falou, olha, então aí a gente pode conversar, né? Eu saí de um estado de um saudosista renitente que não queria, né, perder tudo que para mim está associado a esse carro, para alguém que falou, não, agora eu preciso, né, puxa, ele vai acabar apodrecendo na rua, né? Eu não tenho mais dinheiro para fazer o que ele merecia. Claro. E, enfim, então eu queria alguém que aparecesse com a proposta de, puta, eu vou comprar para dar uma vida para ele, né? Ele continuar seguindo, porque é difícil isso acontecer, porque geralmente a gente encosta o carro, a gente gosta muito do carro, e quando a gente sai desse ciclo que você chamou de... Como é que é saudosismo? Saudosismo renitente. Saudosismo renitente. O carro já está muito mais além do que o que fez ele parar, né? Ele já precisa de muito mais coisas e aí ele está, como a gente chama, de valor negativo, né? O carro rodando vale 20, para levantar o carro gasta 30, então acaba virando peça para os que estão rodando. Mas enfim, galera, a gente veio ver o Subaru. Agradecer o Thiago por contar toda essa história. Eu que agradeço. Eu fico pensando como deve ser difícil. E como deve ser difícil olhar pro carrinho e lembrar de tudo que aconteceu, né? Por mais que o nosso vínculo esteja com as histórias e não com as coisas. Agora o meu trabalho vai ser avaliar se eu consigo continuar a história desse carro. Ou então, se a gente não continuar ou não, aí a gente vai descobrir em próximos vídeos. Mas hoje, pelo menos, a gente registrou a história desse aqui. Então, Thiago, obrigado de novo. Eu que agradeço pela disponibilidade. E é isso, galera. Agora vamos avaliar e ver se a gente continua. Se você quiser descobrir como continua essa história, se inscreve para ver os próximos vídeos. Tamo junto, até a próxima. Tchau.